Bom dia aí, galerinha do 9º ano. Última aula do ano. Semana que vem, iniciamos as nossas atividades avaliativas. E hoje vamos aí concluir o nosso capítulo 15, com a graça de Deus aí, começando e terminando também, se for possível, o nosso capítulo 16. Então, vamos lá, sem mais delongas, na página 38 da apostila de vocês. Bora correr com esse conteúdo. Então, nós estávamos falando a respeito de evolução, evidências evolutivas, né? Você não vai se prolongar muito, senão eu perco aqui o rumo, falo mais do que eu devo. Então, aí a gente tem um cientista, né, observando os esquilos voadores, que é o A aí, e os petauros de açúcar, que é o B, que são mamíferos voadores muito parecidos. Quis investigar se as semelhanças nas estruturas do corpo que os permitem planar, né, são exemplos de analogia ou homologia. O que ele deve investigar para responder a essa dúvida? Tem que investigar a estrutura, né, embrionária, aí, a parte da origem da estrutura embrionária. Se for a mesma, eles vão ser órgãos homólogos. Se forem origens embrionárias diferenciadas, eles vão ser aí órgãos análogos. Tá? E a número 2, considere uma família que vive em eu estou seguindo isso. Coletando açaís para consumo próprio e recentemente para o comércio. A coleta desses frutos é realizada subindo nos açaizeiros, o que tradicionalmente é feito sem o uso de escadas, apenas com a força de pernas, pés, braços e mãos. Deixa eu só admitir aqui. Um momento. Página 38. Porque semana que vem começam as atividades avaliativas, João. Dia 3, que é na quinta-feira. E aí não tem mais aulas. Aula mesmo, encerra quarta-feira, dia 2 de dezembro. A partir do dia 3 de dezembro ao dia 11 de dezembro será a atividade avaliativa. Por isso. Yes, João. Última aula do ano de biologia. Exatamente. Tá? Tô falando por mim, prof de biologia. Os profs aí, cada um com o seu quadrado. A letra A. Segundo as duas leis propostas por Lamarck, né? Vocês, em vez de entrar tudo na aula junto, fica entrando tudo por tabela. Segundo as duas leis propostas por Lamarck para a evolução, o que poderia acontecer com o corpo dos descendentes dessa família no decorrer das gerações? Ou seja, Lamarck propôs aí a lei do uso e desuso, né? Ao longo das gerações, as pessoas da família poderiam ter braços, mãos, pernas e pés mais fortes aí, né? Se fosse aí a lei do uso e desuso. E desenvolvidos aí com seus ancestrais. Então, tá lá usando muito braços, pernas e pés aí para escalar o açaizeiro aí, que eu acho fantástico. Os caras escalam, parece que é a coisa mais fácil do mundo. Vai tentar escalar para você ver, você se estrepa inteiro lá. E aí passaria essa força aí dos membros para as gerações futuras. Claro que isso não acontece, né, gente? É a lei de Lamarck aí que caiu por terra. E essas características adquiridas pelo uso seria transmitida pelos seus filhos, pais para filhos, ou seja, a sua descendência. Né? Não acontece isso, tá? Você tem que adquirir a sua força ao longo do uso dos seus membros aí. Deixou de usar, fica fraquinho. Porque a hipótese evolutiva que você elaborou na resposta anterior Porque a hipótese evolutiva que você elaborou na resposta anterior com base na teoria de Lamarck não é verdadeira, porque acabei de falar para vocês, né? As características adquiridas por indivíduo ao longo da vida não são transmitidas aos seus filhos.
ocorre aí apenas por herança de características determinadas pelo material genético. Pode ter a característica genética de passar para os seus filhos a facilidade de adquirir, né, massa muscular, por exemplo. Existe um gene que é capaz disso, viu, gente? Pois é, alguns são privilegiados, outros não. Mas não que a força e a massa muscular vai passar de geração para geração. Não existe. Então, vamos ali para a página 39. Deixa eu passar aqui. Número 3 aí. Nós temos aí, em uma ilha isolada, foram encontradas aves de uma mesma espécie com diferentes tamanhos de bico. Analise sob o ponto de vista evolutivo a situação descrita a seguir, que relaciona o tamanho dos bicos com as aves e o tamanho das sementes que elas se alimentam. Então, eu tenho aí o tamanho dos bicos, né, a classificação aí, o número de indivíduos em cada um. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aí. E o tamanho dos bicos está ali no tamanho, na tabelinha ao lado, tá? Então, em qual classe observa-se o maior número de aves? Na classe número 3, está aí no gráfico apresentado. Se essas aves se alimentam de sementes que têm diferentes tamanhos, qual relação Lamarck poderia estabelecer entre o tamanho dos bicos e o tamanho das sementes? As diferentes sementes tornaram necessários diversos tamanhos de bicos, o que resulta aí nos bicos atuais. A letra C. Considere que após uma seca prolongada, a maioria das plantas da ilha que produziam sementes pequenas morreu, predominando na área, né, as plantas com sementes grandes. Sucessivas gerações de aves foram submetidas a essas condições. De acordo com a teoria de Lamarck, explique sob o ponto de vista evolutivo o que ocorreria com essa espécie de aves que em suas sucessivas gerações. A necessidade das aves, né, de se alimentar de sementes grandes levaria ao aumento progressivo e gradual do tamanho do bico. Então, Lamarck fala isso, mas não acontece, né, gente? Falando, as teorias de Lamarck caíram por terra, tá? Só uma explicação evolutiva aí de como ele pensava, porque existe as teorias de Lamarck, que foi caindo por terra, porque veio outros evolucionistas colocando teorias mais pautáveis, né, e concretas no lugar, porque Lamarck falava que as características não eram herdadas geneticamente, mas passavam porque as características eram adquiridas ao longo da vida, né? Isso não acontece, a gente só adquire características passadas geneticamente, tá? Não é porque a tua mãe pinta o cabelo de loiro o ano inteiro, a vida inteira, que o bebê dela vai nascer loiro, sendo que ela é morena, tá? Então não existe isso. Como seria a explicação darwinista para a evolução da espécie de ave nas condições descritas no item anterior? Aí sim, no caso da mudança do ambiente, né? Sobreviveria aí as aves que têm um bico capaz de comer as sementes maiores, né? Que passou a oferecer apenas sementes grandes como alimento, atuou como um fator de seleção natural, selecionando aí os indivíduos com bicos maiores, ou seja, foi caindo por terra aí. A própria natureza fez a seleção da espécie que pôde aí evoluir e se adaptar aí às sementes grandes, né? Tornando aí a possibilidade de bicos maiores através da seleção natural. Devido ao aparecimento de uma barreira, a letra E eu não vou fazer com vocês, tá? Devido ao aparecimento de uma barreira geográfica, duas populações de uma mesma espécie ficaram isoladas por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas. Explica aí a letra A. Explique sucintamente como as duas populações podem ter se tornado morfologicamente distintas no decorrer do tempo. Impedidas aí geograficamente, né, de reproduzir-se entre si, né, e de compartilhar genes, as espécies vão se diferenciando. Então, quando não tem compartilhamento de genes aí, ou seja, não tem cruzamento das espécies, ou seja, não tem aí a diferenciação, né? Tem aí tem a diferenciação quando não tem o compartilhamento. Então, as espécies vão se diferenciando, aí vai havendo as ramificações evolutivas. No caso de duas populações voltarem a entrar em contato pelo desaparecimento de barreiras geográficas, o que indicaria que houve especiação? O isolamento reprodutivo, né, deixaria de existir.
Por quê? Porque deixou de existir o isolamento geográfico. Deixando de existir o isolamento geográfico, deixa de existir o isolamento reprodutivo. Ou seja, a ausência de reprodução e de surgimento de descendentes entre indivíduos das duas populações. Eu vou fazer o cruzamento dessas duas espécies que estavam aí sendo isoladas geograficamente, né? Deixando de existir o isolamento reprodutivo, fazendo com que haja novos descendentes da espécie. Voando aí para a página 40, galera. Vamos aí para a página 40 e 41 para a conclusão. Bom, que aí é só marcar X. Então, aí, ó, o meio ambiente, né, cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza aí, né, os princípios das ideias relacionadas ao lamarckismo, tá? Número 2. Quais dois cientistas a seguir deram as maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da evolução? Darwin, Wallace e Lamarck. Tá? Sem dúvida alguma. Letra D aí. Número 3. Tem aí uma tirinha, né? Gente complicada. Eu vou ter que ler na minha apostila para não enxergar nada. O urso, Dr. Goebbels. O que adianta correr? Nenhum de nós correrá mais depressa que esse urso. Eu sei, mas para mim basta correr mais depressa que o Senhor. A charge mostra, né, como a diferença entre as características dos indivíduos pode aumentar suas chances de sobrevivência. O que foi discutido aí por Darwin em sua teoria evolutiva. No caso ilustrado, o indivíduo com características que permitam correr mais rápido sobreviverá ao ataque do urso. Na teoria da evolução, aí a sobrevivência do mais apto é conhecida como seleção natural. Letra D. Nós temos a número 4. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, ou seja, a pele, fez a seguinte afirmação ao seu professor. O ser humano moderno não apresenta tantos pelos como os seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso foi possível porque o ser humano adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo-o do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou que isso não ocorreu e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que propõe que a estrutura do corpo que não são solicitadas desaparecem e essas características adquiridas não são transmitidas aos seus descendentes. Letra A. A número 5, analise as afirmativas a seguir a respeito da teoria da evolução. A teoria de Darwin propõe que a evolução de seres vivos ocorre por meio de seleção. Seleção de características hereditárias, de modo que os indivíduos com as características mais favoráveis têm mais chance de sobreviver e se reproduzir. A número 2, com base em 3 conceitos, diversidade, tempo geológico e seleção natural, Darwin conseguiu propor que a população de seres vivos está em constante transformação, graças a Deus, né? E número 3, aí o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução une a proposta de Darwin aos estudos da genética, isso é verdade, que revelam que as novas características nos organismos são variações de genes impostas pelo ambiente, corretíssimo. A teoria da evolução de Lamarck é fundamentada em 2 aspectos. A tendência de seres para o melhoramento constante rumo à perfeição, e essa tendência não atua sozinha na evolução, a lei do uso-desuso, que conjuga com a transmissão das características adquiridas que provoca aí desvio na linha evolutiva. Estão corretas as penas a 1, 2 e 4. Tá? A número 6. Chega ao Brasil a exposição que abre a comemoração aos 200 anos de nascimento, que explicou aí.
como a vida evoluiu na Terra. Ele se tornou, né, um herói da racionalidade. O cientista citado na manchete é Charles Darwin, responsável por mudar a visão sobre as questões relacionadas à origem e a transformações que ocorrem no mundo vivo. Identifique nas afirmativas a seguir aquela que não corresponde à ideia de Darwin. Características morfológicas aí, letra D, né? Resultantes da utilização constante de determinadas partes do corpo desenvolvem-se e são transmitidas aos descendentes. Isso aí é de Lamarck. Tá? E vamos para a última parte de exercícios desse capítulo aí. Ali nós temos a... Leia o trecho seguinte extraído de um texto sobre a cor de pele, da pele humana. A pele de povos que habitam certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir à população a produção de vitamina D. À medida que seres humanos começaram a se movimentar pelo Velho Mundo, há cerca de 100 mil anos, sua pele foi se adaptando às condições ambientais das diferentes regiões. A cor da pele das populações nativas da África foi o que teve mais tempo para se adaptar, porque os primeiros seres humanos surgiram ali. Nesses dois trechos encontram-se subjacentes ideias de lamarquismo aí. Letra D. Em 1975, foi publicado o primeiro estudo científico que comparou o DNA de humanos com o DNA de chimpanzés, verificando uma grande similaridade nas sequências de bases nitrogenadas entre as duas espécies. Observe as duas imagens. A imagem A apareceu em um jornal inglês logo após o lançamento A Origem das Espécies, que é de Charles Darwin. E a imagem B é uma representação recente. Não dá nada. Registre as interpretações da imagem. A letra A, Darwin é representado por um macaco aí, né, ali que está falando, né, semelhante aos atuais, sugerindo que nossa relação evolutiva com os macacos atuais é de similaridade, né? Pode ser interpretado também como uma ideia errônea de que a espécie humana evoluiu a partir dos macacos. Foi a partir dessa charge aí que muitas notícias correram soltas aí, falando da nossa ligação de ancestralidade aí com os macacos. Nós viemos dos macacos. Então, tem macaco aí virando humano dentro de zoológico, né? E a letra B ali, que é aquela mão, o DNA e o macaco ali, é o alto grau de similaridade genética e indica uma relação evolutiva próxima entre os outros, nós, né, os humanos e os outros primatas. Existe, sim, uma evolução próxima, mas não é a mesma, tá? Com isso aí a gente encerra o capítulo 15. Vamos voando ali para o capítulo 16. E eu quero vocês direto ali na página 46. Capítulo 16 vai tratar sobre o ser humano e o ambiente, impactos e soluções. É a interferência do ser humano, relação do ser humano com o meio ambiente, né? Onde nós temos a influência direta ao que está acontecendo aí. Essa imagem que está aí do globo, metade saudável, metade não, na nossa página 44, dá indícios de como nós estamos tratando o nosso planeta em relação à sua sobrevivência. A nossa sobrevivência está sendo ameaçada por nós mesmos, porque nós não estamos tratando o nosso planeta como nós devemos tratar, com todo cuidado, né? E isso aí está prejudicando a nós mesmos, ou seja, todos os seres vivos. Qual a relação entre o aumento populacional e os riscos de falta de alimento para as populações mais pobres do mundo? Gente, o crescimento populacional está em ascensão. Quanto mais boca para comer, mais necessidade de áreas para plantio, né? E a necessidade de se extrair recursos da natureza aumenta. Então, a gente tem que ver aí o uso desses recursos, né, concentra na parcela mais rica da população. Sabemos que isso é verdade. E que mantém hábitos de consumo insustentáveis em relação aos recursos do planeta. É verdade.
E dessa forma, com a possível escassez de alimento e grande desigualdade de acesso a esses recursos, as populações mais pobres podem e tendem a ser mais prejudicadas, e estão sendo mais prejudicadas, porque nós estamos vendo que a maior parte da população, né, que está aí abaixo da linha da pobreza, ou é considerado paupérrimo, pobre ou muito pobre, está sendo muito prejudicada pela falta de recursos ou distribuição dos recursos de forma aí que possa abranger toda a população sem ônus para ninguém. Tá? Na página 53, galera. Então, nós temos aí uma geração de lixos exorbitantes, poluição no mundo está aí na cara da gente, a gente não está sabendo tratar, não, é uma pequena parcela da população hoje que trata a respeito deste assunto, né, da descarte de lixo, está tendo uma conscientização agora, vai demorar, é longo prazo a respeito disso, né, da conscientização da população em relação ao descarte, a gente anda aí por muitos bairros, estou falando aqui representando mesmo Campo Grande, tá? A gente tem aí muitos bairros aqui em Campo Grande onde a gente anda e a gente vê lixo sendo descartado aí, sofá, televisão, carcaça, essas coisas assim, jogado em lugares totalmente inapropriados, né? Nós somos hoje no Brasil 5.585 municípios e 10% dos municípios hoje, não chega a 11,87% dos municípios tem coleta seletiva, ou seja, é muito pouco, né? Então, isso reflete aí nos nossos recursos naturais que estão sendo aí degradados dia após dia. Nós temos aí a questão número 1, que é uma resposta pessoal, tá? Para vocês fazerem uma pesquisa. A número 2 é para vocês indicarem a trajetória do lixo da residência de vocês até a destinação, né, utilizada no município que a gente mora. Aqui a gente tem, não são todos os bairros também que possuem coleta seletiva, né? Então vai aí de acordo com o que tem dentro do bairro de vocês, vocês podem estar pesquisando e vendo como que é feita essa coleta dentro do bairro de vocês, do resíduo de lixo que vocês produzem dentro da casa de vocês, tá? É comum que os entulhos de obra sejam descartados em terrenos baldios, já que não podem ser levados aos aterros sanitários. Tem que ter aí um descarte adequado. Pesquise como deveria ser descartado, né, esse lixo corretamente da construção civil, que são os entulhos. Aqui a gente vê entulho jogando em tudo quanto é lugar, né? Não só aqui, como qualquer outro município. Tem o uso das caçambas, mas onde são descartados nem sempre é um lugar adequado. Ainda falta muito caminho aí para a gente poder fazer esses descartes de forma mais correta, né? Livrando aí os nossos recursos naturais de uma grande poluição ou de uma grande destruição, assim dizendo, né? Agora nós estamos ali na página 59, galera. Ui, comi cabelo agora. Alguma dúvida, gente? Eu sei que está sendo assim um tsunami de informações em cima de vocês hoje, mas infelizmente é a nossa última aulinha antes das nossas atividades avaliativas. Alguém quer falar alguma coisa? Fale-se agora, o cálice para sempre. Queria ver a cara de vocês. Por que vocês não abrem a câmera? Júlia Perim, sempre minha companheira de imagem. Emily! Gente, aproveita que é a última vez que eu vou ver vocês. Abre essa câmera. Olá, Luiz, Gabriel, Júlia Bueno, João Guilherme. Vamos abrir a câmera, gente. Isabelle, Mariane, Heloísa. Vamos! A gente tem aí na página 59, né, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do Acordo de Paris em 2019 pode ter consequências para os ecossistemas da Terra. Sobre isso, responda aos itens a seguir. Identifique qual será a razão, né, qual seria a razão
né, do governo estadunidense de deixar o Acordo de Paris. Segundo aí o nosso não, né, o presidente deles aí, o Donald Trump, esse acordo é prejudicial aos interesses econômicos imediatos, ao exigir compromissos que afetam a geração de energia do país. Então, a troca de combustíveis fósseis por energias limpas pode acarretar, por exemplo, desempregos e perda de competitividade para o país. Ele não deixa de estar certo, tá, gente? Isso é verdade. Mas a longo prazo nós vamos precisar sim deixar de ter aí a utilização tão grande dos combustíveis fósseis. Mas o que esse Acordo de Paris exige é que seja feito em um curto período de tempo. As consequências dessa decisão estarão restritas ao território estadunidense? Claro que não, né? Porque o aquecimento aí gerado frente aí à eliminação, né, dos poluentes do uso de combustíveis fósseis vai alterar aí o nosso ecossistema inteiro, principalmente aí se existir o tal do fator do aquecimento global, né? Afeta diretamente aí poluindo. Não falo em aquecimento global, mas eu falo aí em relação ao aumento da poluição. Isso aí é muito preocupante, o uso de combustíveis fósseis em relação à poluição atmosférica, não ao aquecimento global. Tá? Direto ali na página 63, galera. Assistam ao videoaula do SAS, do capítulo 15 e do capítulo 16, para vocês estarem bem alinhados para fazer as atividades avaliativas que se iniciou aí no dia 3 de dezembro. Nós temos aí uma tirinha da Mafalda, né? Onde ela fala: oi, Psyu, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então, a sua mãe? Não, também. Aí ela está falando, aí mostrando o planeta Terra, aí, o globo, né? Explique o sentido de uso da palavra doente em relação ao planeta Terra no contexto da tirinha. Nós sabemos que os recursos naturais aí estão em desequilíbrio, né? Então, tendo o desequilíbrio desses recursos naturais, o ambiente em si tem sido aí, né, sofrido uma interferência muito grande e que provoca aí um impacto direto na vida do planeta. Tá? Então, o ambiente todo, o meio ambiente todo, todos aqueles que vivem nesse meio ambiente são afetados em relação a um planeta doente. Então, nós temos que citar aí a número 2, 3 consequências para o meio ambiente, né, sem se esquecer de que o ser humano faz parte dele, decorrentes do depósito inadequado de lixo. Nós temos aí a contaminação do solo, principalmente por dejetos e descartes inadequados, por exemplo, como bateria, né, de celulares e descarte de eletrônicos, pode gerar aí contaminação do solo, né, solo, água, né, os seres vivos estão em risco também. Doenças aí podem gerar aí um grande transtorno em relação ao descarte inadequado do lixo e uma redução grande da biodiversidade de onde esse lixo está sendo descartado também é afetado. Nós temos aí um gráfico, né, responsável, analise aí. Então, a quantidade de resíduos reciclados no Brasil. Nós temos a PET, embalagem de longa-vida, vidro, lata de alumínio, plástico, papel. Aí a gente tem alguns dados, analisem esses dados, formulem aí a opinião de vocês frente a esses resíduos sólidos, né? As duas questões relacionadas a essa pergunta são pessoais, ou seja, as respostas vêm daquilo que vocês têm no entendimento. Ali ele fala: escolha 3 resíduos secos do gráfico, pesquise se necessário e indique uma maneira de reutilização desse material. E a letra B, escolha 3 resíduos que você não escolha outros 3 resíduos que você não escolheu na questão anterior e indique um produto de reciclagem, tá? No futuro não muito distante, olha aí como vai ser o nosso planeta que eles estão desenhando, né? Baseando-se em seus estudos sobre a conservação do meio ambiente, explique a interação da tirinha ao se referir à placa, área de preservação ambiental. Olha essa placa que está aí. Para que os antepassados usavam isso aí? Não sei. Acho que era só para enfeite, porque não teve nenhum tipo de conservação ambiental, né? A placa se refere ao desrespeito aí aos limites de área de proteção, que são degradadas e não são respeitadas em muitos lugares aqui no Brasil e no mundo, né? Resultando aí na futura degradação do meio ambiente e morte dos seres humanos. Tá vendo as caveirinhas aí, né?
Áreas de proteção ambiental é uma unidade de conservação de uso sustentável. Explique, né, os objetivos desse tipo. Esses tipos de área têm o objetivo de proteger a biodiversidade da região, né, daquela área, e assim também os recursos naturais que tem ali, né, dentro daquela área de preservação. Aqui no Brasil, a gente encontra bastante área de proteção ambiental, mas mesmo assim, apesar de todas as leis rigorosas em relação à não preservação dessa área, multas muito pesadas também em relação a isso, mesmo assim ainda tem gente que não obedece, né, seguindo aí a risca. Galerinha, tá dando nosso tempo aqui. Marque aí que a questão número 1 da página 65 é a letra A. A questão número 2 é a letra C. A questão número 3 é a letra A. A questão número 4 é a letra B. A questão número 5 é a letra C. A questão número 6 é a letra D. A questão número 7, a letra B de bola. E a questão número 8, é a letra D de dado. Tá? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui ou não. Até aqui, ok? Ok, João. Daqui a pouco vocês têm continuação de aula aí o restante do dia. Desejo para vocês aí um ótimo restinho de semana. Foi um ano muito atípico, onde nós estivemos juntos, mas ao mesmo tempo longe, né? E muito obrigada por vocês terem me aceitado aí como professora de vocês durante esse ano atípico que nós tivemos. Foi muito bom estar com vocês durante esse ano todo. Viu? Obrigado mesmo, ó. Obrigado por todo o carinho aí.